Olá, sou o professor Edson Mello. Estamos começando aqui e agora uma série de vídeos onde vamos conhecer um pouco sobre o LabVIEW e um pouco de suas aplicações. De uma forma simples, a ideia aqui é atender ao hobbyista ou ao maker, ou talvez ter aqui nesses vídeos um material complementar para a nossa disciplina, onde tratamos de aplicação de instrumentação virtual. E aqui vemos a nossa programação para hoje. Vamos ter uma noção do que é o LabVIEW, do que é um instrumento virtual. Vamos discutir alguns conceitos simples de instrumento virtual e vamos ver alguns exemplos de aplicação do LabVIEW em instituições de pesquisa, em aplicação industrial. Vamos saber quais são as versões do LabVIEW. Vamos conhecer o LabVIEW Comunidade, que é a versão gratuita para o usuário hobbyista, para o usuário maker. Vamos ver os dispositivos de aquisição utilizados pelo LabVIEW e vamos começar a discutir a sua preparação para trabalhar com o LabVIEW, acompanhando os nossos próximos vídeos. O LabVIEW é uma ferramenta para o desenvolvimento de VIs, instrumentos virtuais. Aqui ao lado, você pode ver a interface gráfica, a tela de um VI, de um instrumento virtual. Você vê ali um voltímetro, você vê ali alguns termômetros e alguns botões que você poderá usar para ajustar algum valor. Ok, temos aqui a interface gráfica, mas essa interface gráfica tem que ter por trás uma linguagem, um código que execute as funções desejadas. A interface gráfica e o código são desenvolvidos no LabVIEW. Além de exibir dados e exibir controles com quais nós podemos ajustar alguma informação, um VI também pode processar, pode armazenar as informações, pode transmitir essas informações através de uma rede. Tudo isso pode ser programado no LabVIEW. Por trás da interface visual, o LabVIEW é baseado em uma linguagem gráfica denominada G, que processa a informação obtida em nós, em funções e operadores. As informações se comunicam através de linhas até o final do processo, onde algum nó recebe a informação final. Então, vemos aqui, lado a lado, o painel frontal, onde temos o aspecto visual do aplicativo rodando. Temos nesse painel frontal as entradas A e B, o espaço, a caixa de texto para a entrada desses valores, a saída, o valor de média. E no outro lado temos o diagrama de blocos, a parte executável, o código executável do nosso VI, do nosso programa. Reparem ali que há blocos correspondentes aos valores de entrada A e B. A informação, as informações, os dados desses blocos são somados e depois a soma é dividida por 2 antes de passar ao bloco que representa o valor de saída, o terminal de saída. Mas o que é então um instrumento virtual? Um instrumento virtual é um conjunto que envolve um ambiente, um aplicativo, um software especializado, drivers, um computador que vai executar ou rodar este aplicativo e algum dispositivo externo, eventualmente algum hardware externo de interfaceamento para sensores, para sinais externos. Este hardware também pode atuar sobre uma saída, sobre um dispositivo externo, ligando ou desligando algum equipamento, por exemplo. Quais as vantagens de um instrumento virtual? Flexibilidade. Um mesmo VI pode servir a diferentes aplicações, pode ser adaptado para diferentes equipamentos, diferentes dispositivos. VIs diferentes podem ser agrupados em muitas diferentes aplicações. Um VI pode ser adotado, pode ser utilizado em diferentes projetos ou modificado para diferentes projetos. Baixo custo. Dependendo do volume da aplicação, um VI pode ter um custo bem mais baixo do que um instrumento tradicional. Atualização.
Um VI pode ser ajustado ao longo do tempo para diferentes necessidades. Atualização. Conforme os processos evoluem, os VIs podem ser ajustados para atender a esta evolução. Grande variedade de dispositivos disponíveis, de sensores, transdutores e outros equipamentos que podem ser utilizados em VIs. Comunicação via rede. A comunicação via rede permite que informação em um sistema seja transmitido de um ponto a outro. Então, em uma indústria de processamento, em um sistema de energia, VIs podem monitorar um equipamento, monitorar um sistema remoto, distante. A possibilidade de personalização do sistema é uma outra grande vantagem. Você pode construir um VI que atenda à sua necessidade, que seja modificado, seja ajustado para a sua necessidade particular. Ainda uma outra vantagem, a possibilidade de fazer o armazenamento, processamento, análise mais complexa de sinais que instrumentos tradicionais eventualmente podem não ser ajustados, podem não ser facilmente adaptados para isso. Há várias outras vantagens. Para ter uma noção de aplicação de um instrumento virtual funcionando, vejamos alguma situação simples. Vamos ver um VI medindo alguma grandeza. Inicialmente, ele vai ter um dispositivo transdutor, um dispositivo que converte uma certa grandeza em um sinal elétrico. Num segundo momento, este sinal elétrico ele deve ser passado para o nosso sistema computacional. Daí, algum sistema de aquisição executa essa operação. Finalmente, no computador, um VI será executado, será rodado e nos mostrará a informação ou executará com ela uma função desejada. Vejamos um exemplo aqui. Aqui ao lado, mostramos um experimento simples, onde utilizamos o Arduino para monitorar a temperatura de um potenciômetro. Vejamos agora o conceito de uma outra aplicação simples em que um instrumento virtual aciona algum equipamento. Teríamos inicialmente um computador rodando uma aplicação de instrumentação virtual. Este computador se comunicaria com um dispositivo, com um equipamento externo, que, por sua vez, poderia acionar um driver de potência. Eventualmente, alguns dispositivos de aquisição já têm a saída capaz de acionar diretamente aquele motor, aquele equipamento, aquela máquina. E podemos ver aqui a origem do nome LabVIEW, o que seria traduzido como Bancada de Engenharia de Instrumentos Virtuais de Laboratório. Vamos ver agora algumas aplicações práticas do LabVIEW em pesquisa e indústria. Estou mostrando aqui alguns trechos, alguns documentos que estão disponíveis no próprio site da LabVIEW. Um primeiro projeto é uma bancada de teste dinâmico de alternadores automotivos. Neste sistema, um VI desenvolvido no LabVIEW e um dispositivo de aquisição da National são utilizados para comandar o teste de um alternador automotivo. O VI dispositivo de aquisição controla um motor que aciona o eixo do alternador e os valores fornecidos. Neste outro exemplo interessante, o reconhecimento de imagem, um recurso do LabVIEW, é utilizado para o controle do movimento de um veículo autônomo. Neste terceiro exemplo, temos uma aplicação na indústria do petróleo e um VI da LabVIEW
controla um dispositivo de alto desempenho de aquisição, da série Compact Rio ou USB Rio, no controle e na inspeção do funcionamento de bombas de petróleo. Páginas da National descrevem diversas aplicações interessantes na indústria e na pesquisa em ciência e tecnologia. Acesse-as neste link. O LabVIEW está disponível em diversas versões, algumas um pouco mais acessíveis, algumas mais caras. Módulos complementares podem elevar ainda bastante o preço do conjunto. Existem também versões acadêmicas do LabVIEW. Para estudantes, existe a versão Student, com todos os recursos da versão Full, e gratuito por 6 meses, ou um custo relativamente baixo depois deste período. O LabVIEW Comunidade foi disponibilizado recentemente pela National, agora em maio de 2020, e é gratuito. É uma versão completa do LabVIEW, com todos os recursos, mas ela não pode ser utilizada em uso comercial ou em uso acadêmico. Tendo o LabVIEW disponível em seu sistema, deverá desenvolver em seguida suas aplicações. Provavelmente vai necessitar comunicar o seu computador com algum dispositivo externo, com algum sistema externo. E o LabVIEW provê todos esses protocolos de comunicação com diferentes sistemas. O padrão VISA, por exemplo, provê comunicação com um grande número de equipamentos comerciais disponíveis no mercado. O padrão RS-232 já tem bastante tempo de indústria e é bem conhecido. É uma solução interessante para um grande número de projetos, uma vez que a comunicação USB permite interfaceamento fácil com RS-232 através de CIs disponíveis no mercado. Vemos aqui, por exemplo, um kit de FPGA se comunicando com um computador através de uma interface serial USB. A National Instruments fabrica diversos tipos de dispositivos de aquisição para diferentes aplicações. A USB 6009, por exemplo, que tenho aqui em mãos, é um dispositivo de relativo baixo custo para aplicações didáticas. A MyRio, um dispositivo baseado em SOC com FPGA e um processador ARM. Ou diversos chassis, dispositivos que permitem a comunicação com módulos de aquisição, né? o que gera um sistema bastante flexível, bastante versátil. Aqui vemos um sistema em chassi se comunicando com um módulo e que permitem a um VI rodando no PC acessar dispositivos, sinais e equipamentos conectados àquele módulo externo. Uma série particular de chassis da National e alguns outros dispositivos trabalham com SOCs, sistemas embarcados em chip com FPGA. Assim, se geram sistemas de alto desempenho que inclusive rodam o LabVIEW direto dentro do próprio chassi. Alguns equipamentos de mais baixo custo da National foram previstos para uso didático, como os dispositivos MyDAC e a MyRio. Mas, para estudantes, é bem interessante a possibilidade de se trabalhar com uma Raspberry Pi. Mais baixo custo se pode ter com um Arduino. E aqui então as suas próximas etapas para começar a trabalhar com o LabVIEW, para começar a aprender, a desenvolver, a experimentar com o LabVIEW. Baixe o LabVIEW, crie sua conta na National Instruments. Comece a experimentar com ele. Tenha o seu Arduino, instale o Lynx, comece a desenvolver sistemas simples de aquisição, processamento, tratamento de sinais, comando de dispositivos, comando de equipamentos externos com o LabVIEW Arduino. O LabVIEW é uma ferramenta bem importante na indústria, na pesquisa, na ciência, na tecnologia. Vale a pena conhecê-lo, vale a pena saber trabalhar com ele, seja você um estudante de engenharia ou um hobbyista. E agora você pode ter o LabVIEW para aprendizado gratuitamente com o LabVIEW Community. Tenha também um Arduino e você poderá fazer seus sistemas de aquisição, de tratamento de sinais. Em nossos próximos vídeos, deveremos lhe dar alguma orientação para isso. O próximo vídeo tratará da instalação do LabVIEW Community e dos seus primeiros testes com ele. Até lá e obrigado!